Muito bem, muito bem. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 2, de 1 a 11, é o texto que estaremos expondo. Eu quero agradecer, falando em reforma, né? A igreja, os irmãos que lembraram de orar pela nossa ida. Fui eu, pastor Léo, pastor Isaac, pastor André Lopes, não. Pastor Everson, pastor Pedro, lá de Paraty, os dois Pedros, e o pastor Érico. Estivemos na Assembleia Extraordinária da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, sessão Fluminense, para uma adequação do nosso estatuto. Graças a Deus, sobrevivemos, né? E vamos avançar. A ordem está avançando em bons tempos. Ouvimos uma boa mensagem do pastor Neander, diretor do Seminário Betel. O tema dos pastores para o ano de 2020 será avivamento. E ouvimos uma palavra do pastor Neander poderosa sobre avivamento. Os pastores unidos, coesos, e nossa ordem no estado do Rio de Janeiro, que é a maior ordem de pastores da América Latina, está avançando bem. Mas ore por nós, para se manter assim, né? Semana que vem nós vamos estar com um grupo também de pastores, quase 300 pastores. Eu acredito que quase não, vai superar 300 pastores na cidade de Atibaia, estudando o livro de Romanos, né? Uma semana estudando o livro de Romanos. Pela graça de Deus, também consegui mobilizar pastores aqui da região para ir. Pastores do Mato Grosso do Sul, que eu treino eles, vão estar saindo de Mato Grosso do Sul, indo para Atibaia. E um pastor que começou a estudar agora exposição expositiva, conhecido aqui de alguns, pastor Sandro, né, filho do pastor Joel, que foi nosso padrinho de casamento, sobrinho da irmã Ivani e do irmão Israel, vai estar indo com a gente também. Então, pastores se dedicando a estudar a Bíblia, isso é um avivamento, né? É algo que a gente sempre sonhou. Um congresso que não vai ter cantor, né? Não vai ter nenhum destaque, nenhuma luz. Então orem por nós. Quem vai estar falando é o pastor Jason Meyer. Ele é pastor que substituiu o pastor John Piper no ministério lá na Betel, não é? Em Minneapolis, nos Estados Unidos. Um jovem pastor, foi missionário, então tem uma pegada muito boa nessa área de missões e disposição bíblica. Sucedeu John Piper, né? Só isso. Então a gente está com uma expectativa boa de aprender algo mais da palavra de Deus para poder compartilhar com vocês, né? Uma das bênçãos, amados, só meio minuto desse ministério que o Senhor me deu de treinar pastores na pregação expositiva e aprendendo junto, né? Porque eu ainda estou em aprendizado. É incalculável o número de pessoas que são abençoadas com esse ministério, né? Eu estou treinando, por exemplo, 15 pastores. Se cada pastor prega num rebanho, vou colocar de 50 pessoas, tem pastores que pregam para mais gente, né? Você imagina o número de pessoas que são alcançadas, tá? Então esse treinamento é formidável, já está atingindo o Brasil todo, são 10 anos, são 64 grupos no Brasil e 7 grupos no exterior. Foi um fogo em lenho seco, aquilo que Deus está fazendo com pregação expositiva, tá ok? E nós estamos, amados, expondo a segunda carta de Pedro já há algum tempo. Tem sido uma carta interessante para nós. Eu tenho dito aqui das dificuldades que essa carta teve para ser aceita no cânon. Embora no século 3 e 4 essa carta já havia sido citada por muita gente famosa, mas havia ainda algumas dúvidas acerca desta carta, devido a algumas questões de linguagem em relação à primeira carta, o que
de uma análise mais atenta, dá para dirimir perfeitamente essa dúvida. E outras questões mais. A questão de Judas, não é? A carta de Judas, se a carta de Judas veio antes ou veio depois de 2 Pedro. Há algumas dúvidas aí, mas a maioria dos comentaristas no século IV já não tinham dúvidas nenhuma de que 2 Pedro era uma carta de fato inspirada por Deus. É uma carta testamento do apóstolo Pedro. Ele está perto de morrer. Se você for colocar a data dessa carta no ano 65, 62 a 65, Pedro morreu no ano 70 depois de Cristo. Então ele escreveu essa carta 5, 6, 7 anos antes da sua morte. A diferença entre a primeira e a segunda carta são 2 ou 3 anos. É uma carta de despedidas do apóstolo vovô, o veterano. A história vai dizer, segundo uma estimativa, de que Pedro teria morrido com 75 anos de idade na cidade de Roma. Talvez a primeira vez que ele vai para a cidade de Roma, ele passa algum tempo e morre sob o regime assim seríssimo de perseguição aos cristãos. Paulo já havia morrido e Pedro então passou a ser a bola da vez, entre aspas, e teria sido crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, por ter considerado indigno de morrer da mesma forma do que o seu Senhor. Então, quando a gente lê a segunda carta de Pedro, a gente está lendo o relato de um apóstolo no fim de carreira, que olha para frente e diz o seguinte: olha, aperte os cintos, a situação vai piorar. Por isso que o tema do livro que eu escolhi para fazer a divulgação junto com vocês, qual é? Fique de olho. Fique de olho, porque entre 20 a 25 anos depois dessa carta, Judas, o irmão de Jesus, o apóstolo, vai escrever a sua carta dizendo o seguinte: olha, aquilo que Pedro previu já é uma realidade. Já é uma realidade. João, quando vai escrever a sua primeira carta, já fala de algo que era realidade. Primeira e segunda carta, quando ele fala dos anticristos, Pedro já havia cantado essa pedra há 1/4 de século, usando a expressão do Carlos Oswaldo. A diferença entre 2 Pedro e Judas é 1/4 de século, né? Só para não dizer 25 anos, né? Então, é bom a gente colocar essa carta nesse contexto de um apóstolo preocupado com o andamento da igreja. Ele escreve essa carta geral, por isso que quem estuda um pouco a Bíblia sabe que 2 Pedro faz parte de que grupo da Bíblia? Epístolas gerais. Porque não é uma carta escrita a uma igreja em especial, mas uma região onde hoje temos um país chamado Turquia. E no tempo bíblico era chamado de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, toda aquela região ali da Ásia Menor e pegando também uma parte da Europa Oriental. Tá ok? Cristãos hebreus que estavam fugindo de severa perseguição que estava começando a acontecer ali, num tempo onde ser cristão significava assumir uma postura diante da vida e, sobretudo, diante da morte. Daí a mensagem de hoje, amados, eu resolvi dividir em 2 partes, para não lhes cansar. Mas, sobretudo, o meu propósito nem foi esse. Foi Deus poder dissecar melhor alguns pontos a respeito deste tema. Nem tudo que reluz é ouro. Porque o fique de olho na carta de Pedro, dividido em 3 partes. A primeira, fique de olho porque você tem benefícios espirituais em Cristo Jesus. E eu preguei 2 mensagens sobre esse tema.
Fique de olho, porque os falsos mestres, os falsos profetas estão rondando por aí, e a tendência vai ser piorar, chegar mais e mais e mais. E terceiro, fique de olho, porque a vinda do Senhor está próxima, e embora alguns estão dizendo que eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar já há muito tempo, mas ele vai voltar, e é mistério que você esteja preparado. O coração da carta é 3:1. Tá? Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, uma evidência de que a primeira de Pedro e a segunda de Pedro têm o mesmo autor. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Uma palavra muito presente na segunda carta é a palavra lembrança. Eu quero que vocês sejam despertados com lembranças, não é? E uma outra palavra forte também que vai acontecer no livro é a palavra, ou os correlatos também do verbo esforçar. Vocês precisam se esforçar, vocês precisam fazer a parte de vocês. Então vamos ao texto, os primeiros 11 versos apenas de 2 Pedro, no capítulo 2, nem tudo que reluz é ouro. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro, e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque vivendo entre eles esse justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas deles. O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados, principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda a autoridade. Presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusações difamatórias diante do Senhor. Você pode dizer amém? Deus mantém a atenção do teu povo, que todo o cansaço, a dispersão, a mente dividida, venha se render agora à soberania do Senhor e à excelência da sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados e amadas, um dos artigos que mais me impressionou neste dia da Reforma Protestante foi de um autor que eu não conhecia até então, chamado Heidegger, ou ele é um italiano, um teólogo, que ele disse algo muito interessante, e o seu artigo está no site famoso aí, Voltemos ao Evangelho. E ele vai escrever algo interessante no seu artigo. A reforma, um dos seus artigos, né? A reforma em sua essência, diz ele, não é uma questão de afirmar os 5 solas. Não se trata de afirmar a teologia de Martinho Lutero ou de Calvino. É uma questão de afirmar e abraçar a supremacia de Deus. O tema do seu artigo é o gênio da reforma. Ele vai dizer o seguinte: trata-se de buscar um relacionamento com o próprio Deus,
tornado possível através da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Foi o que aconteceu durante a Reforma Protestante. Esse é o gênio da Reforma. E o motivo pela qual continuará até que Deus reine supremo e o homem se submeta totalmente à sua glória, sua palavra e sua autoridade. Nós precisamos, amados, mais do que nunca colocar Deus, ter Deus no centro da nossa vida. Reconhecer isso. O gênio da Reforma não foi Lutero, não foi Calvino, o gênio da Reforma é Deus. E o que estava acontecendo, amados, aqui na igreja, e que preocupava o apóstolo Pedro, que já na sua idade avançada, ao quebrado por conta de tantas aflições, ele olha para frente, ele vê, amados, um futuro nebuloso na igreja. Ele começa falando de que, olha, a situação vai piorar muito. Daí a grande ideia, PJ, dessa passagem, eu queria fazer uma palavra mais de autoajuda, mais de positiva, mas não deu não. Com esse texto nós temos de estar alertas em relação ao que vemos e ouvimos no meio evangélico. Há muito veneno sendo dado ao povo de Deus. Você não precisa dizer amém, não. Eu já estou vendo aqui nos olhares. Eu não me lembro que ano que foi que eu me deparei com um livreto do Hernandes Dias Lopes com a mensagem dele: A morte na panela. Quem tiver acesso depois à internet, vê no YouTube essa mensagem ou o livro A Morte na Panela. Aquele texto lá de Reis, em Eliseu. E o reverendo Hernandes, de uma maneira profética, profunda, didática, ele começa a falar acerca de coisas, ensinos, doutrinas, que estavam sendo infiltradas na igreja evangélica já naquele tempo. Não me recordo quanto tempo faz. Fato é, amados, de que temos que prestar muita atenção, preste atenção nessa frase. Temos de estar alertas ao que temos visto e ouvido no meio evangélico. Nem tudo que reluz é ouro. Parte 1. PJ, primeiro capítulo da série. Pedro começa fazendo um contraste entre os homens de Deus e os homens do povo. Mas pastor, como é que é esse contraste? Você tem que ler o versículo 21 do capítulo 1, para você entender como que é o contraste. Deixa eu só antes falar uma coisa que eu sei que alguns aqui estão carecas de saber, mas é bom. Essa coisa de capítulo e versículo foi invenção humana. Você tem que ler a Bíblia corrida. Então muitas vezes essa separação de capítulo e versículo atrapalha. O 21 tem tudo a ver com o que vem a seguir, Porque repare comigo aqui, ó. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem. O caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. É para ser lido assim, o bloco inteiro. Se existem homens da parte de Deus que, movidos por Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, foram usados na confecção, na escrita da palavra de Deus, da Bíblia, da profecia. Porque as Escrituras, amados,
essa que temos aqui, que você tem aí, não possui origem humana. A Bíblia é um livro do céu. Ah, pastor, mas vai um outro verso para enfatizar isso. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está lendo um livro que saiu de Deus. Não é palavra de Deus só porque é jargão evangélico, é porque veio de Deus, homens da parte de Deus. Aí Pedro, amado, sagazmente fala o seguinte: se existem homens da parte de Deus, existem também homens da parte do povo. E entre o povo são falsos profetas, são falsos mestres, que gostam de agir às ocultas. Repita comigo: às ocultas. Às ocultas. O que Pedro está dizendo é o seguinte, amados: o que causa problema na igreja, o que deveria causar repulsa, não é um crente que não é instruído e que vez por outra, na sua ignorância, acaba falando determinadas coisas que não tem tanto fundamento assim. Não. O inexperiente na palavra precisa ser discipulado, orientado, e em ele sendo sincero de coração, ele aprende. Já vi tanta gente que ensinava besteira porque não sabia. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. O problema, amados, são aqueles que são experientes, inteligentes, usam bem o vocabulário, fala mansa, perigosa, inteligentíssimos. Gente, os homens que têm destruído a igreja evangélica brasileira com seus ensinos perniciosos, devassos, todos eles que tem na minha mente aqui, que eu não vou falar quem é, mas está na minha mente aqui, eu estou vendo aqui, todos eles são extremamente inteligentes. Este é o problema. Falsos profetas, falsos mestres, são falsos. Por quê? Porque não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem do diabo. Mas eles surgem do meio do povo. Repare comigo o versículo 1. Mas entre o povo. Pedro, ao escrever essa carta, ele usou como fonte as cartas de Paulo. E eu estou viajando, mas quem sabe Pedro teria acesso àquilo que Paulo escreveu em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Anos mais tarde, João, eu tenho para mim, vai fazer uma relação estreita entre falsos profetas, falsos mestres e anticristos. Na minha concepção, aquilo que 1 João chama de anticristo é o mesmo falso profeta e falso mestre. Porque ele vai escrever com a mesma linha. 1 João 2:18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas entre o povo também. Mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são de todos nós. Eu poderia ficar citando aqui vários exemplos de homens que hoje estão ensinando barbaridades e surgiram, amados, no seio das igrejas tradicionais. Batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas. Já é falecido, então, Neemias Mariem, um homem inteligentíssimo. Talvez alguns aqui tenham ouvido ele falar. Ele participou de um programa antigo, só os antigos vão lembrar, O Céu é o Limite, e ele estourou o programa. Porque de Bíblia, ninguém conseguia vencê-lo. Pastor presbiteriano,
em Copacabana, uma igreja crescente, um ministério abençoadíssimo. Morreu afastado do ministério, depois de ter abandonado a IPB, morreu nos braços da IPB, a IPB precisou cuidar dele. Ele já estava fazendo casamento de homossexuais, virou espírita. Eu não falei errado não. Ele aderiu à doutrina espírita. E outras barbaridades mais. Neemias Mariem. O modo de trabalhar dos falsos mestres, dos falsos profetas, as ocultas. Eu pedi para você repetir, porque esse termo, eles não vão chegar e dizer o seguinte: olha, estou aqui com uma mensagem herética. Estou aqui para falar algo que eu ouvi do diabo agora. Não vai falar. Paulo vai dizer de que os ministros podem se transfigurar ou se fantasiar de ministros da luz. Eles vão chegar com um discurso pronto. E as ocultas introduzirão heresias destruidoras. Eu não quero cansar você com explicações lexicográficas, mas heresia significa opinião. Você sabia? Opinião. Heresia significa uma opinião que você escolhe. Cuidado com pastores que falam das suas opiniões. Eu disse recentemente num sermão a um jovem pastor da nossa região: o povo não quer saber o que você pensa. E eu, pela liberdade que eu tenho com ele, chamei a atenção de uma postagem que ele fez no Facebook e falei o seguinte: cuidado. Cuidado com a sua opinião. A sua opinião não interessa mais. A heresia está na sua opinião. Toda vez que você começa a dar sua opinião e não se submete à palavra de Deus, deveria acender uma luz amarela na sua cabeça. Cuidado! Heresia vista. Heresias destruidoras. A palavra destruidora não preciso buscar a original. Você sabe o que é. Eu gosto de fazer uma relação entre heresias destruidoras e 1,16, fábulas engenhosas. E eu faço essa relação não enquanto palavra, mas enquanto conceito. Fábulas engenhosas, 2 Pedro 1,16, e heresias destruidoras, 2 Pedro 2,1. Com isso se nega aquilo que é básico, amados, a redenção que há em Jesus. Diz o texto: negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Na verdade, amados e amadas, os falsos mestres, o R. Wisby, falecido, disse isso, são mais conhecidos por aquilo que negam do que por aquilo que afirmam. Os falsos mestres no tempo de Pedro e no nosso tempo negam o quê? A inspiração da Bíblia, o caráter pecaminoso do ser humano, a morte vicária de Jesus Cristo, a salvação somente pela fé, e negam até mesmo a realidade do julgamento eterno. E nós vamos encontrar, amados, nos nossos dias, homens assim que as ocultas introduzem esses valores a ponto. Eu disse numa aula semana passada, foi usada uma frase, né? A frase é o seguinte: Jesus é a hermenêutica da Bíblia. O princípio hermenêutico da Bíblia é Jesus. E aí um pastor falou o seguinte: pois é, foi o que disse o CF. Aí eu precisei usar o seguinte: mas o Jesus que ele falou não é o Jesus da Bíblia. Augusto Nicodemos tem um artigo no seu blog que ele compartilha com Mauro Mestre, com Solano Portela. Nem sei se esse blog está sendo atualizado. Acho que ele está escrevendo em outro lugar. Mas tem lá um artigo sobre os vários Jesus. Ele fez a pesquisa, ele arrumou para mais de 10 Jesus que o pessoal está pregando por aí.
Então quando você fala o seguinte, fulano de tal está falando de Jesus. Se for bem carioca, fala Jesus. Lá em Minas Gerais, Jesus. Eles carregam muito no é. Mas que Jesus é? O Jesus da nova era? O Jesus do marxismo? O Jesus... Deixa para lá. Tem outro Jesus. Cuidado, hein? Você pode estar comprando gato por lebre. Conhece essa expressão? Comprando gato por lebre. Sobre falsos profetas e falsos mestres, vamos ouvir o que Jesus já havia dito? Se segura na cadeira. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Lucas 6:26. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E Lucas 21:8. Disse então ele, vede, não se enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Reverendo Hernandes diz o seguinte, o diabo sempre cria um simulacro do verdadeiro. O que é simulacro? É imitação. O diabo cria falsos mestres, que ensinam falsos crentes, um falso evangelho, baseado numa falsa justiça, e apresentando um falso Cristo. Tudo é falso. Não tem um comercial que diz, não aceite imitações? É por aí. Uma linguagem mais técnica, o Carson vai dizer que os falsos profetas são perigosos por 3 razões. Primeiro, porque o método deles é traiçoeiro e conduz a meios vergonhosos. Os falsos mestres, eles são do mal. Eles são traiçoeiros. Falso mestre não planta igreja. Pega igrejas que já estão estabelecidas. O falso mestre não abre seminário. Rouba seminários. Usando meios vergonhosos, amados. Levando a fé a ser difamada. Segunda razão, porque o seu ensino é uma completa negação da verdade. Você precisa ter claro na sua mente o que é a verdade. Se você não sabe o que é a verdade, seja sincero com Pilatos, que diante de Jesus perguntou, o que é a verdade? Ele não queria saber o que era, mas de todo modo ele perguntou, o que é a verdade? E a terceira razão é porque os falsos mestres causam destruição para si e para os outros. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, amados. Todos os médiuns famosos, todos, tiveram mortes violentas. Mortes violentas. Eu estou falando de médiuns famosos como esse, o João de Deus e tantos outros. Se você for fazer uma pesquisa, não faz uma pesquisa, mas se você porventura fizer, você vai chegar a essa conclusão. Todos foram destruídos nas suas vidas e amealharam para si destruição. Eu não sei se semana passada ou 2 semanas eu conversei com um colega sobre um professor que tivemos no seminário que havia, infelizmente, no final, geralmente final de carreira é a época de terminar bem, né? Se envolveu num adultério, saiu de casa, foi morar com essa pessoa, obviamente não deu certo, voltou para a esposa. Mas alguém que ouviu ele pregar antes do pecado, né, da moral, e depois falou o seguinte, Ezequias, dava tristeza de ver fulano de tal pregar.
Ele já é falecido, posso falar do Darcy do Zilek. Porque é um homem dos mestres mais brilhantes que o meio batista já teve. Mas ele perdeu o fervor. E por incrível que pareça, esse meu colega estava falando, quando ele começou a voltar o fervor para pregar, ele morreu. O Senhor o levou. Já restaurado, com a sua família. Mas nós estávamos falando, na verdade, de um filho desse pastor, que é também pastor, é uma pessoa que eu respeito profundamente, a despeito de eu ter algumas discordâncias de perspectivas teológicas com ele, mas nós nutrimos um respeito mútuo. Que igualmente é jovem, trabalha na área da academia, no ministério, mas tem alguma coisa no coração de tristeza. A destruição, amados, que um pecado provoca, não é só em você, é em todas as pessoas que estão no seu entorno. Seríssimo. Definitivamente. Mas por que eu estou falando isso? Por conta do versículo 2. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Todo mau ensino produz libertinagem. E a palavra seguir aqui, muitos seguirão sua vida de libertinagem. Esse verbo seguir é imitar o jeito de alguém. Seguir a autoridade de alguém. Pessoas que vão se aderir, amados, a uma vida de libertinagem. E libertinagem aqui, olha para mim, é isso mesmo. A NVT traduziu ao pé da letra: imoralidade vergonhosa. A revista e atualizada dá uma quebra, práticas libertinas. Mas a NVT acertou. Imoralidade vergonhosa, porque a tradução do termo no grego significa imoralidade sem pudor. Alguém que perde completamente a compostura. E passa, amados, a viver uma vida, por exemplo, dupla. Pastores que são capazes de pregar domingo à noite e na segunda sair com uma amante. Eu soube de um caso de um pastor, amados, no interior do país, que ele combinava com a amante o horário do encontro com a relação entre capítulo e versículo no texto que ele pregava. Então, se ele pregava capítulo 5, versículo 30, era 5:30 o encontro. Não vou entrar em detalhes, amados, mas eu dei posse a um pastor interino, a um pastor numa igreja que eu fui interino, que foi descoberto depois de 2 anos que ele vivia um relacionamento paralelo. Foi descoberto depois de 2 anos, mas isso já se mantinha desde o tempo que ele foi sabatinado por mim e pelos diáconos da igreja. Ele enganou a todos nós. Vida de libertinagem. E todo esse movimento, versículo 3, acontece por meio da ganância. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. A ideia, amados, de ganância aqui no original é avareza. Desejo ávido de ter mais. Como Isaías 56:11, estes cães são gulosos, não se podem fartar, são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Pastores que se enriquecem no ministério, pastores interessados na lã da ovelha. É inadmissível um pastor que fica rico no ministério. Ele pode ir para o ministério já rico, por herança, ter uma profissão, ser um profissional liberal, é justificável.
Ele pode até, em alguns casos, até quer manter o padrão. Que mantém, o cara é engenheiro, o cara é, sei lá, professor de universidade. Apesar que professor de universidade não vai ser rico no Brasil, mas de todo modo. Agora, no ministério, amados, olha para mim. Ficar rico no ministério, comprando jatinho, trocando de carro todo ano, morando em Miami, é inadmissível. Porque está ligado ao ministério pastoral, amados, vida simples. Sem avareza. Ah, pastor, mas como é que está isso? 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E mais, o texto diz, vos explorarão com suas artimanhas. A Almeida século XXI não foi feliz nessa tradução, artimanhas. No original, significa palavras fáceis. A NVI foi mais feliz, histórias que inventaram. Porque a palavra aqui para artimanhas, no grego, é plastos. Daí que vem aquela palavra que você está pensando. Plástico. Palavras de plástico. Palavras aparentemente lindas, bonitas, mas sem conteúdo. Palavras, a Ara foi feliz aqui, revista atualizada. Palavras fictícias. Daí, amados, partindo para a segunda porção e última, há uma advertência, o juízo de Deus não tarda. Aí eu pego uma parte do 3, sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. É como se Deus, amados, me permite a citação assim, mais respeitosa, é como se Deus estivesse dizendo, olha, a sua hora está chegando. Não tarda. E aí Pedro, amados, de uma maneira lindíssima, olha para mim, lindíssima, ele vai falar dos exemplos que eram fortes para ele, de que Deus chega um tempo que ele vai castigar os falsos mestres. Então ele usa o exemplo do maior para o menor, do celestial para o terreno. Ele começa falando dos anjos, olha para mim. Depois ele vai falar de Noé, depois ele vai falar de Ló. Anjos, Noé e Ló. Acompanhe comigo aí, para você não se perder. Versículo 4. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro. Tártaro é um inferno, mas daqui a pouco eu vou entrar em detalhes de onde vem esse Tártaro. Mas também não vou ficar dizendo o Tártaro é antes do inferno. Não, é no quinto dos infernos mesmo, o Tártaro. E os entregou aos abismos de trevas. No grego, cadeias escuras, reservando-os para o juízo. A palavra juízo vai aparecer na segunda carta de Pedro 5 vezes. Esse Tártaro, amados, para matar a sua curiosidade, diz respeito ao abismo mais profundo do inferno. É a habitação das almas dos ímpios. Lá eles sofrem punição. É a mesma coisa do Guiena dos judeus, dos hebreus. Tártaro. Quem são esses anjos que estão no Tártaro até hoje, queimando na região mais subterrânea do inferno? Olha para mim, vamos citar só a Bíblia, para a gente não ficar inventando moda. Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. São anjos rebeldes. Ah, pastor, mas ainda não ficou legal. Quem está junto com esses anjos rebeldes? Eu creio que é o próprio Satanás. Apocalipse 20,
2 e 3, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. É o diabo e seus demônios que estão literalmente, amados, no quinto dos infernos, esperando o julgamento. Vai chegar um tempo que eles vão ser soltos por algum tempo, mas não vai ser solto para ficar zanzando por aí, não. Vai ser solto só para ser condenado, pura e simplesmente. Aí você deve estar pensando agora, pastor do céu, se Satanás e os demônios assim mais graduados, demônio com pós-graduação, se os demônios assim mais graduados estão nesse tártaro, e só tem, o que a gente tem aqui, amados, na prática, são só os demônios assim da ralé. Isso que a gente tem. Esses que oprimem as pessoas, que possuem as pessoas aí, esses são os estratos mais baixos. Os príncipes estão todos no tártaro. E Deus está dizendo para eles: a sua hora está chegando. O diabo, o grande dragão, também está lá, está amarrado. Então o pessoal que fala assim, está amarrado, já está. Já está. E se tivesse solto, enganariam as nações. E hoje não enganam mais, porque o evangelho tem corrido livremente. Tá? Então, é o que eu entendo que Pedro está dizendo aqui. Agora, Pedro termina de falar dos anjos e fala de Noé. Também não poupou, versículo 5, o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aqui? Noé, amados, não é o do filme. O do filme é o Noé diabólico. O Noé da Bíblia é um pregador da justiça. Não faz parte da Liga da Justiça, mas ele é um pregador da justiça. Por quê, amados? Até hoje, amados, as Escrituras nos dizem que pessoas foram salvas por meio da pregação de Noé, pelo menos a sua família. Mas a pregação de Noé condenou toda uma geração. É verdade. Estão aguardando também o juízo. Não poupou o mundo antigo, só preservou quem? Noé e mais 7 pessoas. O mundo dos ímpios foi submergido. Terceiro e último exemplo, Ló. Aqui Pedro fala de Ló de um jeito, amados, que Gênesis não fala. É um lado de Ló que a gente precisa prestar muita atenção. Ó, vai o texto comigo. E reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição. Olha para mim, por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por quê? Amados, Gênesis 18, 20, Deus chega para Abraão e fala o seguinte: olha, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e por quanto seu pecado se tem agravado muito. 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo seu clamor, que é vindo a mim. Se não, sabeloei. Sodoma e Gomorra havia caído, amados, no extrato tão baixo de iniquidade e perversidade, que o próprio Deus decide descer para resolver a questão. Amados, Deus nem envia pessoas. Ele vai, tem 2 anjos junto com ele, ele está personificado, a não ser que você vai entender. Chega na casa de Abraão, casa não, na tenda de Abraão. Abraão está lá dormindo a sesta, depois do almoço, um almoço caprichado que Sara havia feito. De repente bate na tenda, chama Abraão, ele recebe aqueles 3 homens, dá comida para eles, aquele tempo todo. E um deles, que é o Senhor, por quê? Porque o texto diz, disse o Senhor. Olha, o clamor de Sodoma e Gomorra ter chegado a mim, aquela turma, olha. E eu só estou falando com você porque Ló está lá. Mas olha, desculpa a expressão, vai ter que passar o cerol em todo mundo. Abraão, que é o pai da fé, não é o Ezequias, e nem é você, o Elinho ou o Joeliton, nós ficaríamos quietinhos, vai destruir.
Ele falou o seguinte: Senhor, e tem aquela oração bonita que eu não vou repetir. Se tiver 50, se tiver 40, 30. Não tinha. Mas, amados, se segura na cadeira. Versículo 7. Se Deus livrou o justo Ló. Gênesis não fala que Ló era justo. Muito pelo contrário. No capítulo 19, no versículo 15 e 16, fala que os anjos apertaram com Ló e disseram o seguinte: levanta, toma tua mulher, tuas 2 filhas e vão embora. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão da mulher, pela mão das filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, repita comigo: sendo o Senhor misericordioso, tiraram-lhe e puseram fora da cidade. Mas Pedro disse o seguinte: era o justo Ló. Deus abençoou a vida de Ló, Deus dotou a Ló de uma justiça que não era justiça própria, era a justiça do próprio Filho de Deus, Jesus ali. E apressou e pegou a mão de Ló, pegou a mão de sua mulher, dizendo: olha, não olhe para trás. E você conhece a história, né? E a mulher de Ló virou estátua de sal. Mas o que me encanta nesse texto, amados, olha para mim. Deus livrou o justo Ló. Ló não se salvou a si mesmo, gente. Você é incapaz de se salvar. Não era justo Ló porque ele era o bonzinho Ló. Noé também foi chamado de Deus como aquele que era perfeito nos seus caminhos. Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque são os olhos do Senhor que escolheram a Noé. E aqui Deus então escolhe a Ló, livra Ló. Preste atenção aqui, dizendo o seguinte: atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias. Repita comigo: todos os dias. Ao ver e ouvir as obras perversas deles. Pedro, amados e amadas, joga uma luz de canhão, de LED, no texto, dizendo que Ló era alguém que todos os dias orava diante de Deus, dizendo: Deus, não é possível, esse povo é perverso, a minha alma está aflita, Senhor. Eu não consigo ver aquele camarada ali com aquela menininha nova, mas ela é filha dele, por que eles estão tendo relações? Deus, onde já se viu essa troca de casais? Ninguém pertence a ninguém. Deus, como é que pode esses ladrões roubarem aquilo que é benefício público, corromperem o povo? Deus, a alma de Jó se afligia, de Ló se afligia por conta daquele quadro perverso. E o versículo 9 diz: o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, desprezam toda autoridade. Porque geralmente, amados, quem é perverso questiona a autoridade. Todo imoral que é tratado pela disciplina da igreja, sai da igreja falando o quê? Pastor me excluiu, a igreja é legalista, não entro naquela igreja nunca mais. Eu soube de um que falou o seguinte: eu nunca mais quero olhar para esse pastor. Ficou cego, literalmente. Já pensou se Deus fizer isso com todo mundo? Ao passo que são presunçosos, versículo 10, arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos, superiores. Isto é, amados, eles difamam até os anjos. Eu estava conversando com pastores vindo de Belfor Roxo para cá, na Assembleia, e um determinado pastor, que é famoso na mídia,
foi preso recentemente, mas depois foi solto, aquele movimento todo, não vou nem ficar contando detalhes. Ele ficava assim nos cultos, ele fica nos cultos assim, ó, Gabriel acabou de chegar agora, mas não é Gabriel não, está acordado, Gabriel? É o Gabriel anjo. Aí o culto recebe um momento, é o momento ápice do culto, Gabriel está ali. Aí depois de algum tempo, esse pastor diz o seguinte, parece brincadeira, mas não é. Gabriel pediu licença para sair, está com compromisso. E aí o culto volta ao normal. É isso daqui purinho. Não receiam difamar seres gloriosos superiores. Dão ordem a anjos. Tem uns lunáticos aí dando ordem para anjo aí na internet, já viu? Senhor, quero 2 anjos na frente, 2 anjos atrás, na minha direita mais 2. Teve um louco desse que falou, está na mídia, amados, de que ele era missionário na África, também não vou entrar em detalhes, você já sabe quem é o sujeito, e que a igreja estava fraquinha. E aí ele teve uma visão, Laci. A visão foi o seguinte: pede para Deus trocar os anjos. Ele falou isso na mídia, amados. Ensinou a troca de anjos. E aí vários líderes começaram a dizer: Senhor, troca de anjo. É isso daqui purinho, amados. Não receiam difamar seres gloriosos superiores. Os anjos, amados, não estão a nosso mandato, estão? Os anjos são servos de quem? De Deus. Você só diz: Senhor, manda o seu anjo. Manda o seu anjo? Não, cara. Se vira. Aí Pedro faz um contraponto no versículo 11, para terminar. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, que os anjos, amados, são maiores em força e poder do que os homens, sim ou não? Meu Deus do céu, o anjo tem uma eternidade de experiência, amados. Deus o livre, eu ficar conversando com anjo. Muitos sem saber hospedaram anjos, Jesus disse. Mas sem saber, eu não quero nem saber. Eu tenho uma suspeita que eu já hospedei anjo. Depois eu conto essa história para você. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusações difamatórias diante do Senhor. Judas, que vai explicar isso melhor, quando ele vai dizer no seu livro, no versículo 9, mas o arcanjo Miguel, mais um anjo aí, Miguel, é o anjo da guerra, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu não vou ficar explicando também Miguel disputando o corpo de Moisés com Satanás, é pano para manga. Eu só sei de uma coisa: Miguel não ficou lutando com Satanás dizendo: ó, eu te ordeno, eu declaro. Ele só falou: o Senhor te repreenda. Amados, olha só, olha para mim. Miguel é um anjo de guerra. Miguel significa quem é como Deus. Diante do diabo ele não falou assim: o Senhor te repreenda. Só isso. Ele não fez como um televangelista que é deputado federal também, não vou ficar entrando em detalhes, que um dia ele disse no culto, está na mídia também: demônio fulano de tal, você é tão fraquinho que eu não vou nem expulsar no nome de Jesus. Sai no meu nome mesmo. Sai no meu nome mesmo. É duro, amados. Aplicações aí. A gente ri de algumas coisas, amados, mas a gente tem que chorar. É porque chega a ser jocoso. Chega a ser piada. Mas é sério, amados. As pessoas estão sendo ensinadas, amados, debaixo desses ensinos de homens assim.
Então, para terminar, rapidinho, se segura aí. Ainda bem que eu só peguei 11 versículos, né? É muita coisa boa. Primeiro, a história do cristianismo é marcada pelo rigor da perseguição dos de fora, é a primeira carta de Pedro, e a infiltração de falsos ensinos pelos de dentro, é a segunda carta de Pedro. Não vou entrar em detalhes, mas o que é pior, gente? Perseguição de fora ou a infiltração de pessoas enviadas pelo diabo dentro da igreja? Eu julgo que é pior dentro. Os lobos vestidos de ovelhas. Quantos líderes, Luiz Jerônimo, a igreja sustentou no seminário, a igreja orou pelo miserável, a igreja fez de tudo para ele, e hoje ele se volta contra a igreja, fala mal de liderança, fala mal de denominação, desculpa a expressão, lá de Minas Gerais, cuspindo no prato que comeu a vida inteira. Eu conheço pessoas assim, amados, que hoje estão com esse discurso aí de Cristo sim, igreja não, instituição falida. É? Mas quem cuidou do pai quando estava doente? Quem orou quando a esposa ficou doente? O pastor tradicional, o Zeca, o bobão, que hoje é tratado assim. Valorize os seus líderes. Não é porque você está fazendo teologia, ou está lendo, voltemos o Evangelho, participa de conferência, e acha que você pode vir aqui e dizer que está todo mundo errado. Porque não ouviu o que você ouviu. Bobeira, isso é coisa do diabo. A gente tem que valorizar, amados, os simples. A igreja pequena. O pastor que não teve nem acesso a seminário. Eu conheço pastor, amados, que ou compra livro ou compra comida. A maioria dos pastores hoje é assim. A gente vai na conferência, às vezes, algumas que eu consigo frequentar, e a gente olha, o pastor fica assim, poxa, eu queria comprar, mas... Aí, sei lá, ele reduz uma refeição durante a semana para poder comprar uma coleção. Tem que valorizar a gente assim. Agora tem muita gente soberba aí, tá ok? E soberba assim, come arroz, e você sabe o que ele arrota. Outra, PJ, tá acordado, né? Quem é de Deus fala da parte de Deus. Quem não é de Deus fala da parte do diabo, amados. Todas as heresias vêm da mesma fonte. 1 João 3,10. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Toda heresia vem do diabo. Ah, pastor, mas... não tem como. Não tem como. Estava falando hoje com a Débora, é incrível, mas no nosso meio batista, em determinados contextos, é incrível como a cultura do coaching está assim, alastrada no nosso meio. Sabe? Ah, pastor, mas isso é contra coach? Eu não sou contra coach. Eu sou contra o coach na igreja, relacionado ao evangelho. Eu sou contra o pastor se utilizar de neurolinguística para pregar. Ele não precisa disso. Ele tem o evangelho, ele tem a palavra. Isso não dá. Está em moda essa questão, o pessoal está criticando muito, mas é verdade. Nas igrejas cada vez mais escuras, não é? Com luz baixa, uma música parecendo um mantra, um culto preparado, meio, sei lá, meio soturno. Uma coisa perversa. Ouvi um pastor da Baixada Fluminense chorando não, mas falando com muita tristeza. Ele sabe o que ele falou? Abre aspas. As igrejas aqui da Baixada estão passando necessidade, porque os membros estão indo tudo para a Barra da Tijuca.
para a igreja A, não falou o nome das igrejas, mas eu e você imaginamos quais são. Claro, a igreja dos artistas, dinheiro, telão de LED, programação para criança. Vá lá para a igreja da Baixada, vai ficar num bairro de Nilópolis, vai ficar em Belfor Roxo, Austin, Caixa Prego, não vai ficar. Vai ouvir o coach, pô. Pastor coach, na Barra. Igrejas cheias de pessoas vazias. Membros que estão migrando. E o pastor falou com tristeza, olha, não sei, as igrejas estão passando necessidade. Né? O cara prefere ser pastor auxiliar na Barra do que ser pastor de uma igreja em, sei lá, São João do Meriti. Coisa triste. Está avançando. Há uma relação estreita entre ensino defeituoso e vida desordenada moralmente. Não vai dar tempo de eu entrar em detalhes, mas eu já falei. Muitos são os que se deixam levar por esse caminho desonroso. Judas vai falar isso no seu livro, no versículo 19. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o espírito. E sensuais é isso mesmo. Pastores que investem, líderes que investem muito. Eu não estou dizendo que você não deve malhar, não deve cuidar da saúde, deve vestir de qualquer jeito, mas tem uns que são sensuais. O discurso, a lábia é muito sensual, muito satânica, perverte as menininhas, gosta de abraçar demoradamente as bonitas, as feias dão paz do Senhor distante. Coisa séria. Tá? São sensuais. O Judas vai falar no versículo 18. Nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro do reverendo Hernandes. Porque ele conta que um dia, quando ele foi consagrado ao ministério, lá no Espírito Santo, o Hernandes, para quem não sabe, ele veio de origem muito pobre, né? O Hernandes usou um sapato com 18 anos de idade. Né? O primeiro livro que o Hernandes leu foi o dicionário. Né? Ele gostava tanto de ler, não tinha livro, ele lia dicionário. Deve ser por isso que ele fala umas palavras às vezes difíceis. Né? E ele disse que um presbítero chegou para ele na ordenação e falou o seguinte, olha, cuidado, hein? Não abrace as mulheres. Elas são perigosas. As feias, as bonitas. E o Hernandes falou o seguinte, olha, eu preciso abraçar da mesma forma as feias e as bonitas. Então, cuidado, pastores, líderes, muito sensuais, passando batom de leve, colocando um lápis na sobrancelha, pintando unha, uma voz garbosa, conversando algumas coisas estranhas com você no celular. Oi, minha irmã. Cuidado, hein? Mostra pro maridão. Mostra pro maridão. Fala, amor, mostra pro maridão, hein? Não apaga, não. O dia que o Herbal falou isso, pastor, eu mandei uma mensagem pro senhor, mas não tinha como mandar, porque se eu mando e apago, meu marido vai saber, por que apagou? Mas é isso mesmo, por que apagou? Mostra. Mostra. Tem que ser transparente. Tá? Tem que ser transparente. A gente não pode brincar com isso. Tá? Outra. Deus não trata com leveza os homens maus que têm solapado a sã doutrina. Todos eles, mais cedo ou mais tarde, prestarão contas. Não adianta, amados. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não vou ler tudo. Devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldicente, roubadores. Nenhum deles herdará o reino dos céus. O reino de Deus. Um dia a máscara cai, amados. Um dia a máscara cai, não adianta. Foi Abraham Lincoln que disse o seguinte: um homem pode enganar uma parte do povo por todo o tempo, pode enganar todo o povo por um pouco de tempo, mas não pode enganar todo o povo por todo o tempo.
Uma hora a gente sabe da notícia. Ainda tem igreja, amados, que dividem e os seus líderes ficam com o adúltero, usando o discurso do amor. Não pode julgar. Coisa séria. Por fim, temos de ter nossa alma afligida quando a pessoa de Jesus é ultrajada em nosso meio. Jesus é a síntese da nossa doutrina. Essa frase foi melhor do que a frase do CF. Jesus é a síntese de nossa doutrina. O Stuart Olet, na conferência fiel desse ano, falou o seguinte: você tem que orar antes de ler a Bíblia, antes de abrir a Bíblia, e só deve fechá-la quando você começar a ver Cristo nas suas páginas. Você pode dizer amém? Por isso que João Calvino falou que a segunda carta de Pedro, ou na segunda carta de Pedro, a majestade do Espírito de Cristo manifesta-se em cada parte. A última tela, temos de estar alertas em relação ao que vemos e ouvimos no meio evangélico, porque há muito veneno sendo dado ao povo de Deus. Eu quero terminar cobrando o seguinte ponto de você. É normal você ouvir essa mensagem, você falar o seguinte: poxa, os outros. Não, eu quero que você olhe para você. Não é para você julgar o pastor que caiu em adultério, aquele que está ensinando besteira, troca de anjo, que a gente ri porque é jogo. Não, você. A pergunta que não quer calar e que eu quero que você vá embora com essa pergunta é: você é crente de verdade? Você é crente de verdade? Uma história muito legal que eu ouvi, eu vou terminar com ela. Eu até lembrei de um tempo que eu estava com esse problema aqui na igreja. Houve um tempo, amados, que um gato costumava visitar uma igreja. Não saía dali. Os irmãos até faltavam o culto, mas o gato não. Todo dia o gato batia cartão, né? Ali. Um dia o pastor da igreja, observando o gato dia após dia, resolveu falar sobre o gato num dos cultos. Então ele ficou à frente e disse o seguinte: quantos já viram aquele gatinho bonitinho que sempre está aqui na nossa igreja? Aí todo mundo: o gatinho era bonitinho, amados. Fazia o maior sucesso. Aí o pastor emendou: vocês acham que esse gato é um gato crente? A igreja estranhou. Até as defensoras de animais, né? Gato crente? Mas o pastor seguiu: pois é, irmãos. Já faz alguns meses que esse gato está vindo na igreja. Ele está em todas as reuniões. Até parece um gato crente. Esse gato é um gato consagrado? A igreja não entendeu nada. Falou: pô, o pastor pirou, cara. Mas o pastor continuou: ele está todos os dias na igreja, não está, gente? Sim. O gato tem uma vida de oração? Não. O gato lê a Bíblia diariamente? Não. O gato evangeliza as pessoas? Não. O gato jejua ao Senhor? Não. O gato contribui, dá dízimo para a obra do Senhor? Não. O gato é intercessor? Está nas reuniões de oração convocadas? Não. A igreja ficou como vocês, em silêncio. Aonde o pastor vai chegar? E ele disse: irmãos, muitas vezes nós somos como esse gato. A gente está na igreja, frequenta, vamos em lugares que só crentes vão, mas como gato,
nós não somos consagrados. Nós somos apenas gatos que parecem crentes. Nem tudo que reluz é ouro, precisa fazer a gente meditar. Nós somos crentes de verdade mesmo? Hein? Olha para você. Olha para você. Abaixa sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus, eu comecei essa mensagem falando que o gênio da reforma é Deus. E estou terminando falando que a gente precisa ser crente de verdade. No meio, eu falei que existem homens que falam da parte de Deus e homens que falam da parte do diabo. E lancei a este rebanho aqui a mesma demonstração e advertência que Pedro falou na sua carta. O juízo na casa do Senhor está se aproximando, ninguém escapará. E o juízo, Pedro vai escrever na sua primeira carta, vai começar na casa de Deus. Essa mensagem precisa nos humilhar. Perdoe-me, ó Pai, porque vez por outra é necessário citar casos, mas a ênfase tem que estar sempre na gente. Porque eu tenho potencial de fazer essas loucuras que eu citei aqui. Se não for a sua misericórdia sobre a minha vida, meu Deus. Então eu quero que o meu povo também sinta isso. E como teu servo Ló, que o estado de coisas que temos visto no mundo aflige o nosso coração. Porque o juízo do Senhor foi em relação aos anjos, que até hoje estão lá no Tártaro, na Guiena. O próprio diabo está lá aguardando o seu julgamento. Mas o Senhor tem preservado os seus, mesmo poucos. Noé foram 8. Ló, de 4, ficou 3. E depois só ficou Ló, porque as 2 filhas se desviaram, tendo filhos com o próprio pai. Mas Ló era justo, diz a sua palavra, porque ele se afligia pela conduta perversa dos sodomitas, embora ele não sabia que suas filhas já estavam contaminadas com a mesma perversidade. Deus, eu tenho um filho. Seus servos aqui têm 1, 2 ou 3. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Eu não sei qual igreja evangélica brasileira os nossos filhos vão herdar de nós. Por isso, meu Deus, enquanto o Senhor me der saúde, enquanto os líderes desta igreja estiverem sendo fiéis, o Senhor vai nos manter no prumo. Não por nós, mas por graça e misericórdia. Que nesse dia da reforma, o Senhor reforme o nosso coração. Nós não queremos ser gatos que parecem crentes, como a historinha que eu terminei contando. Não dá. Está na hora da gente ser crente de verdade. Crente que tem vergonha na cara. Crente que não olha para a mulher do outro. Crente que não rouba dinheiro do seu irmão ao comprar um produto e depois simplesmente não pagá-lo. Crente que tem uma palavra só: sim é sim, não é não. Crente que pode dizer para os seus filhos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ó Deus,
Que a sua palavra nos envergonhe nessa noite e nos faça avaliar a nossa vida. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui para termos vida dissoluta. Nós estamos aqui para viver em simplicidade, pureza, tendo o suficiente para viver. Esse é o caminho. Não nos permita, meu Deus, sermos seduzidos pelas mega igrejas, como na cidade do Rio de Janeiro, algumas igrejas da Barra estão cheias de pessoas vazias, com púlpitos tolos, pastores que entretêm bodes, ao invés de apacentar ovelhas. Tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente, pedindo graça de Deus. E nós temos cantina, tá ok, gente? Então, sei que você, como eu, também está com fome. Valorize a nossa cantina nessa reta final de campanha